E aí galera, tudo bem? Hoje eu queria falar do brasileiro no exterior e o choque de seriedade que ele toma quando chega aqui. Eu tô fazendo esse vídeo porque a Paty me mandou no sábado, né? Eu cheguei na sexta-feira de viagem, no sábado a Paty me mandou esse artigo e eu li, eu acho que tem muito a ver com muita coisa que eu já falei aqui no canal, sobre as pessoas quando mudam aqui para os Estados Unidos. E esse artigo conseguiu representar muito bem o que na verdade eu não tinha um nome para isso, mas a pessoa conseguiu realmente dar um nome para essa sensação. As pessoas quando saem do Brasil e vêm para os Estados Unidos ou vai para a Europa, vão para países que são mais organizados, vamos colocar dessa forma, não tem tanta aquela bagunça, a pessoa sofre um choque de seriedade, é o nome que ele dá, e eu não tinha um nome para isso, ele conseguiu dar um nome certinho. Porque na verdade o que acontece? No Brasil, enquanto não está assinado, não está ali escrito no papel, as pessoas não levam as coisas a sério. Então se não existe uma lei, se não existe alguma coisa muito clara de que as pessoas não podem fazer aquilo, elas acham que aquilo é permitido, ou melhor, se não está explicitamente dito que não pode aquilo ser feito, e que existe uma linha ali no meio, ali alguma coisa cinza, as pessoas simplesmente passam dos limites o tempo todo. Quando chega aqui nos Estados Unidos, ou quando vai para a Europa, que existe uma certa seriedade nas coisas, as pessoas não sabem realmente como se comportar. O brasileiro tem que dar o jeitinho dele brasileiro ali, e aquilo traz um monte de problema para ele e para todo mundo que está ao redor. Nesse artigo é interessante que quem escreveu o artigo conta um caso de uma pessoa que estava na Alemanha e foi alugar um quarto numa casa, e ele foi até a pessoa, ele viu o quarto, ele gostou do quarto, eu acho que era uma mulher na verdade, ela gostou do quarto, e ela fechou verbalmente com a pessoa que estava dona daquela casa, dizendo que ia ficar com o quarto. A pessoa tirou o anúncio do jornal, fechou com ela, só que não assinou nada, né? Não assinaram um contrato dizendo isso. Um dia antes da pessoa mudar, ela liga para o dono da casa e diz: olha só, eu não vou mais mudar. Aí o dono da casa fica surpreso, fala assim: como assim não vai mudar? A gente combinou, né, de boca, mas a gente combinou. Não tem contrato, então já que não tem contrato eu não preciso mudar. E aí na verdade esse dono dessa casa pediu um mês de aluguel por causa do incômodo que essa pessoa gerou, né? E essa pessoa não quis pagar esse mês de aluguel, ele entrou na justiça e acabou recebendo 3 meses de aluguel. É uma coisa que a pessoa não faria, ela não entraria na justiça contra isso, porque já que foi combinado ali antes, a pessoa pagaria um mês de aluguel e sairia andando. Aqui nos Estados Unidos eu vejo muito acontecer com o negócio de devolver coisa. As pessoas, aqui existe uma política que se você comprou alguma coisa e aquilo ali não está funcionando, ou aquilo ali você não é exatamente o que você queria, ou alguma coisa do gênero, você pode devolver um produto que você não está satisfeito, né? Isso é muito comum aqui nos Estados Unidos. E tem alguns lugares que a política é de alguns dias, tem política de uma semana, né? Mas tem um lugar em específico que é fora dos limites, que é a Costco. A Costco, você pode comprar qualquer coisa na Costco e devolver sem limite de tempo. A única exceção é eletrônico, né? Eletrônico você tem um período de tempo. Por exemplo, acho que televisão é 1 ano, geladeira essas coisas eu acho que é 1 ano, e computador, notebook, iPhone, iPad, eu acho que são 3 meses, tá? Eu acho que é mais ou menos essa a política da Costco. Mas o que acontece? Muita gente vai na Costco, compra alguma coisa que ela precisa, usa por um período de tempo que ela precisa e ela vai lá e devolve. Então vou dar um exemplo. A gente já viu história de gente que comprou árvore de Natal, passou o Natal, acabou de passar o Natal, devolveu a árvore falando assim: não quero mais a árvore. Quer dizer, é o ponto é o cúmulo do absurdo. E aí você está falando assim: ah, Edu, é um brasileiro que fez isso da árvore de Natal. Não, não foi um brasileiro, foi um americano. Mas o ponto que eu quero dizer é que a gente tem esse jeitinho brasileiro e a gente vem pra cá e a gente acaba passando dos limites em muitas coisas, e esse artigo conseguiu representar muito bem isso conseguiu representar essa sensação que a gente tem, eu e a Paty, a gente não conseguia explicar com esse nome, choque de seriedade. É esperado pelos membros da sociedade que eles tenham um bom senso, né? Assim, para você viver numa sociedade com bons limites, com uma boa educação, as pessoas têm bom senso do que deve ser feito e o que não deve ser feito. Se você está passando numa área escolar durante o dia e lá tem uma placa dizendo que é para você andar a 30 km por hora, por que você vai passar naquele lugar a 80 km por hora sabendo que você tem uma escola ali?
Ah, mas eu sei que não tem policial. Não importa, você tem que ter bom senso de que ali é uma escola, que pode ter uma criança andando perto da escola, então você vai andar devagar. Aqui geralmente, perto da escola, você tem que andar 25 milhas, que daria mais ou menos 40 km por hora. Mesmo no final de semana, sábado e domingo, eu reduzo a velocidade na escola. Por quê? Porque tem campos de futebol na escola, tem parquinhos. Então sempre tem criança na escola, mesmo no final de semana. Porque tem vários parquinhos da escola que são abertos. Então a gente tem que ter bom senso nas coisas que a gente faz. E eu acho que a gente vive uma realidade na nossa cultura brasileira. Eu até fiz um outro vídeo que eu falo sobre que o brasileiro perdeu o senso do absurdo, né, para muita coisa. Acho que a gente vive num absurdo tão grande com algumas coisas no Brasil, que quando a gente muda de país, a gente realmente não tem essa noção exata mais do bom senso ali. Porque tem algumas coisas que passam do absurdo pra gente, então a gente acaba extrapolando. Então acho que tem um pouco desse jeitinho brasileiro que a pessoa comenta nesse artigo, mas também tem um pouco do momento do absurdo que está no Brasil, né? O absurdo que a gente está passando. Semana passada eu estava na África do Sul, e a África do Sul é um lugar que é muito parecido com o Brasil. Quando as pessoas não têm muito bom senso, elas passam do limite o tempo todo, né? Vou dar um exemplo que o pessoal até brinca lá, né? Fala assim: quanto que é uma multa na África do Sul? E a pessoa fala 100 rands, né? Rands é o dinheiro deles lá, né? E basicamente eles falam que é 100, então daria mais ou menos tipo $7. Assim, não importa o que você faça, se você der uma nota de 100 rands, né? Que é o dinheiro deles, se você der uma nota de 100, o guarda vai deixar você embora. Então eles até brincam: se você procurar no Google qual é o limite de velocidade na África do Sul, vai ter uma resposta dizendo 100 rands. Esse é o limite de velocidade. Quer dizer, é o cúmulo do absurdo. E a gente não vê isso no Brasil. A gente vê isso em vários lugares do mundo. E ainda existem lugares do mundo na qual o bom senso prevalece. Eu acho que aqui nos Estados Unidos o bom senso prevalece boa parte do tempo. Não vou dizer que é o tempo todo. Eu acho que países menores, com menos pessoas, o senso de bom senso prevalece numa quantidade maior. Porque quanto menos gente você tem, maior o bom senso que as pessoas começam a ter como um todo, né? Esse eu acho que é um dos pontos que viver nos Estados Unidos é diferente de viver na Europa. Quando você vive num país muito menor, como a Alemanha, como a Inglaterra, como a Irlanda, país muito menor, eu acho que o senso, a visão de bom senso coletivo é muito maior do que é num país muito grande, né? Muito, muito grande como o Brasil, que já tem os seus problemas, e esse senso de bom senso vai embora. Aqui nos Estados Unidos, porque a impunidade não é tão alta, o bom senso acaba prevalecendo no meio da cultura, porque as pessoas pagam pelos próprios pecados, vamos assim dizer, né? Pelos próprios erros. Mas porque você tem um sistema judicial, vamos colocar assim, bem forte, que acaba forçando isso na cultura e assim por diante. A gente pega no Brasil, na qual você tem essa visão de bom senso extremamente espalhada, e você tem uma impunidade absurda, acaba mudando a cultura, porque você nunca prende ninguém, nunca ninguém paga pelos erros, nunca acontece nada contra essa pessoa, e aí essa cultura vai mudando o parâmetro dela do bom senso, né? Então é isso, pessoal. Eu quero que vocês leiam esse artigo. Eu vou deixar o link aqui embaixo. É um artigo muito, muito bem escrito, muito gostoso de ler. Me fez pensar bastante, porque esse bom senso, né, essa seriedade que a gente tem, algumas pessoas têm no Brasil, mas a grande maioria não tem. E eu vou te falar assim, eu não tinha o senso de seriedade que eu tenho hoje no Brasil. Eu não tinha. Eu acho que eu era bem sério no Brasil, mas tinha muita coisa para melhorar. E quando eu vim para cá, eu acho que o ponto do caráter, mais a adaptação da cultura, fez eu chegar onde eu queria chegar e eu não conseguia chegar no Brasil, vamos colocar dessa forma. É muito difícil você viver numa sociedade na qual todo mundo passa a perna em todo mundo e você acaba não fazendo alguma coisinha errada. E aí, para fechar, né, gasta mais 5 minutinhos lendo o artigo é muito bem escrito e tal. E se você não viu um outro vídeo que eu falo da malandragem, né, que na verdade eu falo do caso do Danilo, malandragem, mas lá eu falo sobre a malandragem do brasileiro, o jeitinho malandro do brasileiro, né, e o que isso acaba causando, é uma das coisas que eu falo lá que eu acho que é muito sério, e esse artigo fala sem falar sobre isso, é que tudo no Brasil é uma grande brincadeira, é uma grande piada, não tem seriedade em nada, né?
E nesse outro vídeo que eu falo da malandragem, eu falo sobre isso. Então, se você não viu esse outro vídeo da malandragem, eu vou deixar o link aqui em algum lugar, e aí vocês clicam e assistem depois desse aqui. Obrigado mais uma vez. Se você concorda comigo, bota um comentário. Se você discorda de mim, por favor, fale o que você acha, porque esse canal eu faço para que eu possa ter uma discussão aberta com todo mundo que assiste. Então, se você quer ter uma conversa séria, legal, manda uma mensagem aqui, manda um comentário, fala o que você acha. Se for vier com malcriação, eu só expulso de vez. Vou lá e bloqueio do canal, tá bom? Até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.